A justiça condenou uma veterinária a indenizar os donos de um cachorro de 5 anos. O animal morreu misteriosamente depois de fazer uma simples limpeza nos dentes. Ele era mais do que um bichinho de estimação. Fred, este poodle branquinho de 5 anos, já fazia parte da família. Nós temos 3 gatos, 3 cachorros e uma tartaruga aqui em casa. São todos como se fossem nossos filhos. Nós nunca economizamos um centavo, nada em relação a eles. Na casa espaçosa em Amparo, interior de São Paulo, Fred tinha caminha, roupas e brinquedos. O cãozinho levava uma vida pra lá de confortável. Quando ele não queria andar, daí eu carregava ele aqui, nessa bolsa. Ele ficava com a cabecinha aqui. Hoje as fotos são as únicas lembranças de Fred. Em agosto de 2011, o poodle foi levado a esta clínica veterinária para fazer um tratamento dentário. Quando voltou para casa, começou a passar mal. Quando ele foi liberado, nós notamos que ele estava muito debilitado, muito fraco. Poucas horas depois, ele começou a sentir dor. No começo numa pata, depois na outra. Depois essas dores foram se intensificando cada vez mais. Chegou a um ponto em que a gente está aqui no andar de baixo da casa, ele estava lá no andar de cima, no meu quarto, a gente escutava daqui os gritos de dor dele. Depois de uma noite de agonia, Fred morreu a caminho da clínica veterinária. 6 meses depois da morte de Fred, a família decidiu entrar com uma ação na justiça alegando erro médico. A veterinária foi condenada a pagar uma indenização de R$ 11.100 por danos morais e materiais. Ela é a proprietária desta clínica aqui. A gente vai tentar falar com a doutora Kátia. A veterinária Kátia nos leva até o centro cirúrgico, onde Fred foi atendido. Ela diz que a morte do animal foi uma fatalidade. É muito desagradável. A gente fica muito chateado com a proporção que a situação tomou. Nós nos envolvemos emocionalmente. É uma vida junto com a gente. Então você se apega, você tem carinho, você acompanha aquele animal, que nem eu tratava dele desde que era filhote. A primeira vez que ele esteve na clínica, ele tinha 600 gramas. Antes de procurar a justiça, a família investigou a causa da morte do poodle. E o corpo do cãozinho foi levado para um laboratório em Campinas. O laudo sugere como causa imediata do óbito uma síncope cardíaca associada a provável quadro de vasculopatia, um tipo de disfunção cardiovascular. Ele estava com pressão baixa demais, ela caiu a um ponto que aconteceu uma falência múltipla dos órgãos e ele veio a falecer. O advogado da veterinária diz que o laudo não é conclusivo. Não há uma causa específica dizendo a morte foi gerada por tal situação. É uma mera sugestão. A família também alega que a veterinária não pediu nenhum exame pré-operatório antes de aplicar a anestesia geral no poodle. Era obrigação dela requisitar um hemograma antes de proceder a essa anestesia geral. O presidente da Associação Paulista de Anestesiologia Veterinária diz que antes da aplicação da anestesia em animais, não é obrigatória a realização de exames. Mas admite que se fossem feitos, diminuiria a chance de alguma reação negativa. Os animais não têm o poder da fala. Então nós já temos que submeter, né, fazer a analogia do que eles estão sentindo. E com exames, talvez ajudaria a gente pegar algumas doenças que são subclínicas, ou seja, elas não são clinicamente visíveis. Segundo a veterinária Kátia, um especialista aplicou a anestesia em Fred e o acompanhou durante todo o procedimento. Hoje em dia é muito comum a rotina da clínica veterinária. O próprio anestesista faz a anestesia. Não houve nenhum problema durante o procedimento. A veterinária diz que vai recorrer da decisão da justiça. É muito desagradável, de repente, eu ser acusada do jeito que eu estou sendo. Quando eu preparei a ação, eu pesquisei bastante a respeito de casos semelhantes
E o único caso que eu encontrei de condenação por erro médico veterinário foi um caso lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê aí uma mudança de postura nos tribunais, no sentido de respeitar também a vida dos animais. O caso também está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Fred jamais será esquecido pela família. Ele até ganhou um cantinho especial no jardim da casa. Fred deixou uma lição para os donos. Eles pretendem doar o dinheiro da indenização para instituições que cuidam de animais abandonados e vão criar também uma ONG para ajudar donos de animais domésticos.